Fala pessoal, estamos no terceiro episódio do Fórum Agrocast, aqui no Fórum Agro-Regional Ribeirão Preto, primeira edição. E estamos apresentando aqui sobre a BAG também, né, junto com a Valéria Ribeiro e a Souza. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter vocês com a gente. E a gente queria primeiro conhecer vocês, né, antes mesmo de conhecer um pouco mais do trabalho excepcional da BAG. Se puder começar contextualizando, Valéria. Bom, eu sou jornalista de formação e estou aí trabalhando com o agro já há umas 3 décadas, né? Então, fazendo um trabalho de comunicação e imagem, né? Principalmente para a BAG Ribeirão Preto, que esse ano está fazendo 25 anos. Então, é um ano histórico para a gente, em que os nossos programas, todos são a longo prazo. Então, a gente não quer começar uma coisa e terminar. A gente começa e vai fazendo. E as pessoas têm que ir com a gente, né? E é isso que a gente tem conseguido. E o Ian é publicitário. Sou publicitário, a Val jornalista, sou publicitário, a gente faz a comunicação da BAG. Eu tô desses 25 anos, a Val desde o início tem muita história para contar aqui, né? E eu tô há 9 também aí auxiliando. Quando eu cheguei para auxiliar a Valéria nessa questão de design, de comunicação na parte de publicidade, marketing. E tô até hoje aí também desvendando o agro junto com esses programas que a gente desenvolve. Enfim, minha história. E para quem participou aqui do Fórum Agro, a BAG trouxe gibis, né, sobre educação no agronegócio, principalmente o trabalho que vocês fazem na escola. Foi muito bacana o pessoal ter contato com isso também, né? E muita gente conhece a BAG também pelo prêmio A BAG de jornalismo, né? Pode dar um contexto um pouquinho pra gente, o que é esse prêmio, como é que participa da turma? Bom, o Prêmio ABAG foi criado há 18 anos já, gente, não acredito. Né? Mas começou por quê? Porque a gente sentia aqui na região de Ribeirão Preto que o jornalista, ele falava do agro, mas ele não tinha um conhecimento sobre o agro. Né? Então sempre tinha alguma coisa errada, alguma coisa, sabe, mal acabada. Então nós decidimos fazer um prêmio cujo grande diferencial se o jornalista quer escrever a matéria, ele tem que participar de um ciclo de palestras e visitas para conhecer o agro regional. Isso também é interessante porque o agro não era, né, imagina, 18 anos atrás, não é um setor que abre as suas portas. Então a gente abriu as portas do agro para os jornalistas, né? E falou, vamos fazer para jornalista, vamos também fazer para estudante de jornalismo. Aí criamos uma outra categoria, que é a Jovem Talento. Então os jornalistas acabaram não vingando com essa coisa de serem obrigados a participar do ciclo, mas os estudantes sim. Então a gente dá para esses estudantes 3 dias, né? São 4 ciclos por ano, 3 a 4, 3 dias de uma imersão no agro para eles conhecerem um pouco de tudo. Então a gente vê aí o que é o tema do ano, o que é legal para ver, e a gente acaba mostrando cooperativas, usinas, empresas, instituições de pesquisa, a gente fala de meio ambiente, de mobilidade, muita coisa. E é muito bacana, porque às vezes o estudante de jornalismo ele não quer trabalhar com agro, mas ele vai esbarrar no agro. Porque todas as editorias de jornalismo, elas se esbarram no agro. Então tem agro, a editoria de saúde, de política internacional, de economia, de política, né? Então, assim, ele vai esbarrar. Então, se ele tiver com um pouco de preparo, ele vai poder tratar melhor o nosso setor. Então, essa é a ideia. Muito bacana. Ô, Ian, entrando na base, cara, qual que é o trabalho que vocês executam, de fato, para integrar o agro com a escola? Bom, a gente tem o nosso programa educacional Agronegócio na Escola. Hoje, a BAG, né, acho que a Valéria mencionou aqui, ela completa 25 anos esse ano, e o programa também. Então, começou, né, concomitante à BAG, né, foi o primeiro programa, a primeira ação que a gente chama de longo alcance, né, que hoje nós estamos aí em 24 estados, mais Distrito Federal, já passaram mais de 4.500 professores e 300 mil alunos com a gente. Esse programa educacional Agronegócio na Escola é desenvolvido, né, desde 2001. Então, a ideia foi fortalecer a missão da BAG por meio da educação. Né? Qual que é essa missão? Valorizar a imagem do agronegócio. E a gente acredita que a gente consegue valorizar a imagem do agronegócio trabalhando na base, na educação. Então, já emendando, né, o programa ele funciona por meio da capacitação de professores. Então, a gente acredita que esse professor, né, ele é o responsável, né, por levar esse conhecimento, né, ele já está ali no dia a dia dele, trabalhando na disciplina, e quando ele conhece, né, o setor, quando as empresas, como a Val bem disse, abrem as portas e o professor
se disponibiliza, né, não de forma obrigatória, é ele que se inscreve, é uma coisa super livre. Então ele participa, ele vê, ele enxerga quais os pontos de aderência que tem do agro na disciplina que ele leciona. E o mais importante de falar é que não tem custo nenhum. Tá? Não. Então, nenhum dos programas da ABAG tem custo nenhum, ok? Então, assim, a gente convida as escolas, as secretarias da educação, as diretorias de ensino. Até a pandemia, a gente fazia tudo regional. Porque, né, você não tinha muito acesso a outras áreas, porque o grande diferencial é levar esses professores para dentro das empresas. Com a pandemia, né, todo mundo se adaptou, e a gente também. Então, o nosso programa ele tem capacitação online, a gente tem parceiros que podem receber os professores e alunos em diversas partes, por isso que assim, ele está aberto também a parcerias, né? A quem quiser estar com a gente, a abrir suas portas. Então, tem uma empresa em Rondônia, vamos supor. Sim. Então, ela falou assim, eu gostaria muito de levar o programa para lá. Mas, então, ele nos ajuda a fazer esse contato com as secretarias de educação, com os professores, e depois ele é preparado para receber esses professores, para receber esses alunos, porque os professores obrigatoriamente fazem as visitas. Sim. E os professores decidem o que querem mostrar para os alunos. Então, e aí os professores levam os alunos. Então, assim, é uma jornada, né, de um ano de trabalho, porque a gente já está agora na hora da inscrição. Então, quem quiser se inscrever, abagrp.org.br, está lá, inscreva-se. Na hora já tem um fórum e já faz a inscrição. Então, a gente está nesse momento de inscrição. Depois vem a capacitação. Então, uma palestra grande aqui em Ribeirão. Então, a gente faz isso com transmissão ao vivo. Então, quem não está aqui vai assistir. Depois, a gente convida os professores para as visitas, né? Então, a gente tem vários roteiros. Então, você vai ver café, cana, laranja, indústrias de uma forma geral, cooperativas, museus. Então, assim, por exemplo, você sai do Museu da Cana, você vê aquela coisa antiga, e você diretamente vai para uma usina moderna. Aí você vê que a coisa é igual, é extrair o caldo da cana. Mas o que mudou? A tecnologia, as relações de trabalho. Então, o nosso interesse é que o professor veja isso. Porque, às vezes, lá no livro didático dele, tá aquela coisa antiga, né? Dos livros antigos e não atualizaram as coisas do agro. Então, Sim. quando ele vê, ele fala assim, puxa, isso no meu material não é assim. Mas ele viu, né? Ninguém falou para ele. Então, isso muda completamente a relação do professor com a biologia, com a química, com a física, com a geografia, que é muito sério, né? Então, os professores de geografia são muito críticos em relação ao agro, porque eles têm uma visão, né, de um agro antigo. Sim. Não precisa renovar. Então, a nossa ideia é essa, é abrir as portas das empresas, deixar com que os professores vejam, formem professores e os estudantes de jornalismo, já que a gente falou deles, formem a sua opinião a partir do que eles estão vendo. Comunicar o agro além do agro, né? Então, eu sempre falo que o agro comunica bem para quem é do agro, mas muito mal ainda para quem é fora do agro, né? Exemplo disso, eu estava no Web Summit Rio ano passado, maior evento de tecnologia do mundo, e não tinha agronegócio, uma coisa que a gente ficou muito intrigado, né? Então, como que esse ano, de fato, a gente integra o agro num dos principais eventos de tech, que tem mais de 50 países que vêm até o Rio de Janeiro conhecer um pouco mais sobre o Brasil e o que a gente vem fazendo, né? E falando de números, pessoal, o Ian e a Val estavam comentando comigo aqui dos cases da BAG, eu fiquei impressionado com os números. Fala um pouquinho, pessoal, aí, sobre a capacitação que vocês fizeram, a quantidade de pessoas que estão envolvidas, etc. Como o Ian falou, são mais de 5.000 professores capacitados. E assim, a gente conta um professor, tá? Uma capacitação. Só que esse professor, às vezes, participa por 5, 10, 15 anos. Então, você pode triplicar esse número de professores capacitados. Porque cada ano você descobre. O agro, né, vocês sabem, cada dia tem uma novidade. Você vai fazer uma visita, você vê uma coisa diferente. Eu já estou há tanto tempo no agro, aí eu vou ver, nossa, isso é bacana. Então, isso acontece com os professores. 350 mil alunos, né? Alunos que participam. Ele não faz uma redação e participou. Então, ele é impactado pela informação que o professor leva para dentro da sala de aula na disciplina. E depois, fazendo visitas, né? Então, e é muito bacana. E a gente faz concursos. E aí tem concurso de redação, de desenho, porque o aluno e o professor, eles gostam, eles precisam ser valorizados. E aí você vê ali como esse programa impactou na vida dessas pessoas. Então, você vê o aluno desenhando alguma coisa do agro da cidade dele, fazendo um trabalho, né, sobre o agro na cidade dele. A gente teve, nos 3 últimos anos, por exemplo, a gente teve os vencedores na cidade de Guatapará.
Então, o que que eles fazem? Eles valorizam a cultura deles, né? A cultura japonesa. Então, eles mostram a festa da colheita, que para eles é uma coisa importante. O ano passado mostraram como funcionam as granjas. Legal. E no outro ano... Nossa, mas assim, muita coisa. E você vê que a cada ano surgem coisas novas. A gente tem uma campanha de incêndio também, né? Tem que falar. Sim, O Ian agora legal. acabou de fazer um jogo que a gente... Inclusive tem o Gibi de Incêndio, que eu ia dizer. Gibi de Tem, Incêndio. nós trouxemos esse gibi, que é uma edição mais antiga, mas esse ano com a campanha a gente vai lançar uma nova cartilha, e essa cartilha vai ser acompanhada de um jogo, porque as crianças, né, jogando, lembra aquele joguinho de dadinho, Sim. pininhos coloridos? Então vai ser isso, né, sair também do online, para estar ali, as pessoas convivendo e conversando sobre esse tema incêndios. Então o Ian acabou de fazer esse trabalho gráfico, a gente fez o conteúdo, então tá pronto para a gente lançar junto. Então, as nossas ações, elas têm essa coisa de impactar não só o agro, porque o agro a gente já fala muito pra gente. Sim. Né? Então, o agro, eu sou bom, eu sei, mas a comunidade precisa saber, né? Precisa entender. E essa campanha de incêndio também é aberta a quem quiser participar, tá? Não precisa ser da região de Ribeirão Preto, a gente pode entrar lá no nosso site, o site é... incêndiosprevina.com.br. Que aí tem todos os materiais lá, pode dar uma olhada no que já fez. Então a gente vai ter coisas novas esse ano, né? Não dá para você inventar a roda todo ano. E é muito importante essa conscientização, né? Até estava ouvindo de alguns jornalistas que o que causou incêndio em agosto do ano passado aqui na região de Ribeirão Preto era o setor sucroenergético. Pelo contrário, foi o mais impactado, né? Mais de 1 bi de impacto que teve em relação à queima da cana antecipada. E a né? campanha surgiu justamente por isso. Em 2015, quando teve aquele grande incêndio na Mata de Santa Teresa aqui, né, o setor sucroenergético foi lá e ajudou a apagar, fez um trabalho muito grande. Mas a população falava, foi a cana que queimou, foi a cana que queimou. E na realidade tinha sido acender uma vela ali, uma ação religiosa numa encruzilhada ali da estação, e foi isso que aconteceu. E aí nós falamos, não, nós precisamos esclarecer as pessoas que o fogo não interessa ao setor, né? Não interessa a ninguém, né? Não interessa ao setor de cana, ao setor de café, ao setor de óleo, nada, tudo queima. Então, assim, o ano passado viu quanto que queimou? Você queimou APP, você queimou reserva legal, né? E isso até ser regenerado é muito complicado. Então, você tem que estar com a população sabendo o que você está fazendo. E a gente leva isso também para as escolas, faz palestra. Então, assim, é muito bacana essa troca. É bacana falar que a nossa campanha, o nome dela é Conscientização, Prevenção e Combate aos Incêndios. E a gente trabalha muito forte nessas 3 vertentes. No combate, com parcerias com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, secretarias e tudo mais, e conscientização, prevenção com educação. Então, a gente lança cartilhas e fala para a criança, né? Olha, não deixe lá equipamentos eletrônicos na tomada. Quais medidas você pode conscientizar seus pais? Como que você pode auxiliar isso, né? Não combater, né? Combater, você liga 190, 193 e 199. Você tem que prevenir. Você prevenir. Sim. Então, a gente acredita... O core da BAG, mesmo com ações também de comunicação, sempre tem educação. Tudo que a gente faz tem a questão da educação. A gente tem diversas cartilhas e tudo mais. Só me dando uma questão do programa também... O programa ele é aberto, né, a professores do Fundamental 1 ao EJA, né? Então, médio, técnico, profissionalizante. A gente tem, recentemente, né, o Estado, né, as escolas públicas, foi instaurado o ensino profissional. E o que acontece? Muitos professores que eram, por exemplo, agrônomos, foram dar aula. Então, como é que eu vou trabalhar esse agronegócio em sala de aula? Ele nos procurou. Então, diversos municípios, a gente falou com diretorias de ensino, a gente tem uma parceria bacana com várias diretorias da região, Franca, Ribeirão Preto, entre outras, e a gente trabalha isso, eles têm a BAG, né, como parceira, apoio. Com apoio nisso, para eles fazerem visitas. Eles têm um curso específico de agronegócio no colegial do estado de São Paulo, colegial técnico, mas eles também têm curso de vendas, de dados, de logística, e aí em reunião com os diretores, falam, olha, então, o agronegócio não é só agronegócio. O seu curso de vendas cabe no agronegócio. O seu curso de logística cabe no agronegócio. O seu curso de dados super cabe no agronegócio. Então, a gente
né, tem colaborado com as diretorias de ensino justamente para poder levar essa visão prática do agro, para que eles possam visitar, para que eles possam entender melhor o que é esse agro e pensar aí no futuro em se colocar nesse setor, né, que é um setor que demanda muita mão de obra especializada, né, uma mão de obra que esteja aí mais pronta para trabalhar, porque todas as empresas do agro, claro, têm suas especializações, têm seus treinamentos, mas se as pessoas têm que estar motivadas a entrar nesse setor. Então, acho que com o programa educacional, a gente consegue ali, desde o menino pequenininho, fazer ele entender, puxa, esse setor é legal. Aí ele vai para o ensino médio, nossa, esse setor é legal, sabe? Preciso me preparar para estar nesse setor. Então, a ideia é essa, né? Que as pessoas entendam o que é o agro, que valorizem e que queiram fazer parte. E para finalizar, quais são os principais desafios que a educação no agronegócio vai enfrentar nos próximos anos, na visão de vocês e da BAG? Eu acho que, como sempre, a ideologia, né? Então, quando você faz um trabalho bacana, tem sempre alguém que fala, mas não é isso. Então, por isso que o nosso trabalho é de abrir as portas, né? Porque quando você vê o que está acontecendo, não tem jeito de você falar assim, não está acontecendo isso. Sim. Então, eu acho que esse é o grande desafio do agro. Tem a questão do material escolar. Tem o pessoal do De Olho no Material que está trabalhando firme para tentar mudar o material. Mas é difícil, porque você muda hoje, ele vai daqui 4 anos, 3 anos, é que ele vai estar valendo. Aí depois pode ser que entre um governo e que não goste disso. Então, assim, os desafios são imensos. Por isso que a gente tem que trabalhar. Acho que para alcançar um pouco isso também, falar de desafios do programa também, né? Especificamente para o programa educacional, a BAG, a Mônica bem falou lá embaixo, né? A gente quer que esse programa chegue a todo o país, né? Porque é um programa super replicável, hoje é desenvolvido em 24 estados e não é a BAG que está lá em Rondônia fazendo, é um parceiro que está lá. A gente tem parceria com a Andave, com o CIE, essas empresas, essas instituições que acreditam nesse propósito e procuram a gente, por exemplo, o CIE, né? Que quer valorizar um pouco mais a imagem do setor para aqueles que vão procurar emprego, né? Então, assim, tudo dá para fazer. Então, a gente tem preconceito dos alunos, né? Porque o CIE é integração empresa-escola. O aluno fala, não quero trabalhar no agro. Você vê os jornalistas, os estudantes de jornalismo, não quero trabalhar com agro. Mas aí quando ele conhece, então a nossa ideia é essa, né? É a missão da BAG mesmo, valorizar esse setor. E a gente tem cumprido, são 25 anos, e para a gente encerrar, então assim, esse é um ano de muito desafio, porque é um ano de mudança nas administrações municipais. Então assim, aquele secretário da educação, aquele prefeito que já participava, não é mais. Uhum. Então assim, os novos, então a gente está buscando, manda e-mail, conversa e tal. Então quem quiser entrar, prefeituras, diretorias de ensino, está aberto. Escolas públicas e privadas. Escolas públicas e privadas. E professor fala assim, eu quero ir sozinho, pode vir. Obrigado, Val. Obrigado, Ian. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi muito fluida a conversa aqui. E, de fato, o trabalho de vocês é excepcional. E a gente precisa de mais pessoas como vocês, como a BAG, principalmente para mudar a educação do agro. Obrigado. Esse foi o 3º episódio do Fórum AgroCast. Nos vemos no próximo.